Bem, pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Sim. Pronto. Nós vamos começar, tá certo? Eu agradeço a presença de vocês. Como eu disse, né, a prova está muito próxima e aí a gente vai ter que fazer uma força-tarefa para dar conta dos inúmeros assuntos, né, que tem dentro da cartografia, de vocês terem uma ideia das questões, de tentar resolver essas questões também. Mesmo que a prova possa ser pesquisada e vocês possam aprender ali na hora, é importante a gente já ter uma base que nos ajuda a resolver as questões mais rápido, né? E como o tempo também vai avaliar vocês, né? Vai ser um critério de avaliação, então é importante estar resolvendo essas questões de maneira mais célere, né? Mais rápido possível. Algumas questões são bem fáceis, por exemplo, as questões desse assunto tendem a ser um pouco mais fáceis, tá bom? Outras questões são um pouco mais complexas, mas eles vão explorar bastante esse primeiro assunto que a gente dividiu hoje, que é falar sobre orientação e localização, tá bom? Eu vou tentar ser objetivo para a gente não esticar muito, não ficar muito à noite, e a gente também possa fazer, a gente consiga fazer também alguns exercícios, né, que é o mais importante. Então aí espero que você esteja com papel e caneta na mão, né? É importante. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, o que é a cartografia, né? A car... Não, tranquilo, tá? Se a gente começou agora. Pega esse negócio aqui. A cartografia é uma ciência, né? Também é considerada uma arte, uma técnica de elaboração de mapas. E aí vocês imaginam para que servem os mapas, né? Para que nós, como seres humanos, né, a sociedade, por que ela precisa de mapas, né? Ou por que ela começou a elaborar mapas? Porque é uma forma de você conseguir saber onde está, saber quais os recursos que tem naquela área que você ocupa, né? Principalmente quando o homem começa a se sedentarizar, né, no espaço. Então você precisa saber que área é aquela, quais são os limites, você precisa saber quais os recursos que existem na área que você está ocupando. Serve para proteger os seus limites também, isso é importante, ou para expandir os seus limites. Então, os mapas, eles são um instrumento, inclusive um instrumento de poder, para que nós possamos não só nos orientar e nos localizar, mas nos referenciar no mundo. Então, por exemplo, uma cidade, um estado ou até mesmo um país que não tem cartografado bem os seus pontos de referência, seu espaço, ele é um país que desconhece suas próprias dimensões, que desconhece as suas próprias potencialidades. Então é por isso que o mapeamento é importante. O mapeamento ele é um instrumento fundamental para que é um instrumento de conhecimento do território. Em síntese é isso, certo? Então não dá para você fazer nenhuma análise espacial sem ser fundamentado em mapas. E não dá para fazer nenhuma análise geográfica, né? Que esse é o objetivo, sem estar referenciado em mapas e principalmente nos elementos que cercam os mapas. Por quê? Porque o mapa, além do conhecimento científico, ele também tem um conjunto de técnicas, ele tem uma arte, que é uma arte de representação. Então a gente vai estudar isso ao longo desses encontros, tá bom? Então lembrar que quando a gente falar de cartografia, a gente está falando da ciência de elaboração desses mapas. Vamos lá. O primeiro assunto aqui que a gente precisa estudar
é o assunto mais básico e faz parte dos elementos do mapa. A gente precisa estudar a parte de orientação e localização. Orientar e localizar, vocês acham que é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Falem aí. Pessoal, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. Beleza, Rafael, são coisas diferentes. Então, o que seria, então, se são diferentes? O que é orientar e o que é localizar-se? Vocês têm alguma ideia? O que é orientar e o que é localizar, né? Vamos lá, a gente precisa, mesmo online, a gente precisa participar, tá bom? Porque senão vai ficar um monólogo aqui, eu não sei se vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando. Então vamos lá, para a gente começar aí, para vocês perderem a timidez. Isso, Thales, é por aí. Então, orientar, pessoal, ele se refere a você dar uma direção, só que não tem uma precisão, certo? Já localizar, não. Você está dando a direção, mas você está dando um ponto preciso no espaço, tá bom? Então, por exemplo, eu digo assim, a pessoa pergunta assim, eu quero ir na padaria. Aí você diz, você segue aqui nessa rua e lá na frente à esquerda você vai encontrar a padaria. Ok, eu tô te orientando, né? Eu pedi para você ir em frente, vira à esquerda lá na frente e que você vai encontrar a padaria. Só que essa padaria pode estar assim que você virar a esquina ou pode estar 100 metros, 200 metros depois. Já localizar, não. Quando eu disser assim, olha, você segue até o final dessa rua, quando você virar à esquerda, você vai encontrar duas casas. Na terceira casa, certo? É uma loja e do lado da loja você vai encontrar a padaria. Então agora eu tô te localizando porque eu te dei referências de um ponto preciso, né? Então essa é a diferença entre orientar e localizar. Então orientar eu te dou uma direção, mas localizar eu te dou um ponto preciso no espaço. Para nós nos orientarmos, a, a forma mais simples, né, que o ser humano encontrou a partir de um padrão astronômico, é a orientação pelo Sol, certo? Existe a orientação pelas estrelas também, certo? A estrela polar no hemisfério norte ou o cruzeiro do sul no hemisfério sul, mas talvez a orientação mais fácil ela se dá pelo Sol. Por quê? Porque dentro do movimento aparente do Sol, né? Porque na verdade não é o Sol que está se movimentando, é a Terra, né? Dentro do movimento aparente do Sol, esse Sol nasce, né? Nasce entre aspas, a leste e ele se põe a oeste. Então, pessoal, é preciso ter clareza disso. Existe o movimento aparente do Sol e o Sol nasce a leste, teoricamente a leste, né? Porque isso vai variar, obviamente, ao longo do ano. Às vezes ele está mais a nordeste, às vezes ele está mais a sudeste. Ele faz uma inclinaçãozinha que é fruto da própria inclinação do planeta, do movimento de translação do planeta. E ora ele está e quando se põe ele vai a oeste ou a noroeste ou a sudoeste, dependendo aí da posição do movimento de translação. Mas de forma geral o Sol nasce a leste e o Sol se põe a oeste. De forma geral é isso, tá bom? E aí, pessoal, presta atenção, o Sol é a referência. Tudo que tiver à tua frente é norte e tudo que tiver atrás de você é sul. Como é que eu faço para
me orientar, professor? O braço direito sempre vai apontar a leste, o braço esquerdo vai apontar para oeste. O braço direito para onde o sol nasce e o braço esquerdo para onde o sol se põe. Sempre. Como o bonequinho está fazendo aqui, ó. Opa. Então vocês estão vendo aqui o bonequinho, né? Com o braço direito. O braço direito ele está para leste e o braço esquerdo está para oeste. A frente do bonequinho é norte e atrás do bonequinho, né, que no caso aqui é uma pessoa, é sul. Beleza? Eu acho que é fácil, né, isso. E aí, pessoal, a partir disso nós temos a definição dos chamados pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais, tá bom? E aí, a partir desses ângulos, são ângulos, é importante a gente entender que são ângulos, tá bom? A partir desses ângulos, nós vamos definir as suas bissetrizes. O que é isso? Vocês vão estudar na matemática. É a linha que corta o ângulo em dois. Então, a partir do momento que eu cortar o ângulo em dois, eu vou ter um outro ponto, que nós vamos chamar de colaterais. E por fim, quando eu cortar o ângulo cardial e o colateral, nós vamos ter os ângulos subcolaterais. Eita, professor, traduz isso aí. É simples, ó. Vamos para cá. É isso aqui que eu quero dizer, ó. Então aqui você vai ter você vai ter o norte. Tô arriscando esse negócio. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. Então aqui você vai ter o norte, né? O sul. Tô apanhando aqui. O norte, o sul, o E. Ah, professor, o E, mas não é o L não, né? Mas é de este, tá bom? Exatamente, Thales. Então é de este. Deixa eu anotar aqui de outra cor. Deixa eu ver se o negócio tá ruim. Então é igual a este ou leste. Esse negócio aqui tá ruim. Então anota aí. E o W, aqui tá O, né? Mas é oeste, oeste que a gente chama em inglês, né? Oeste ou oeste. Tá bom? Então, ó, o E, este ou leste, e o W é oeste, que é em inglês, ou oeste. E o leste, pessoal, nós chamamos também de oriental. E o oeste nós chamamos de ocidental. Vocês já ouviram falar nisso, não já? Está lá no oriente. Então quer dizer que está lá no leste. Tá bom? Ocidente, que está a oeste. Tá bom? É importante a gente ter essa definição clara, né? Entre oriente e ocidente. Tá bom? Então, se você falar oriental, está no oriente, você sabe que está a leste. Está mais oriental do que o ponto tal, está mais a leste do que o ponto tal. Está mais ocidental ao ponto tal, então está mais a oeste do ponto tal. Beleza? Até aí tranquilo, dá um joinha aí, né? Aí nós vamos ter, pessoal, os chamados pontos cardeais, tá bom? Os pontos cardeais, como eu falei para vocês, ó, deixa eu ver aqui se dá certo. Não, dá não. Os pontos cardeais, como eu falei para vocês,
eles cortam, olha para cá, ó, pessoal, preste atenção. Isso aqui é um ângulo, né? Um ângulo de 90 graus, né? Vocês vão estudar isso em matemática. E aí, se você pensar, ó, que esse ângulo é cortado ao meio aqui, ó, tá bom? Para formar o quê? O ângulo colateral. Então, esse ângulo colateral, ele vai estar entre os pontos cardeais. É a metade dos pontos cardeais, é a metade do ângulo dos pontos cardeais. Então, o que é que eu vou ter aqui? Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o sul e o leste, sudeste. SE, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. E entre o norte e o oeste, noroeste. Olha para cá, pessoal, olha para cá, não se perde. Tá bom? Então agora nós temos os pontos cardeais e colaterais. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então entre os pontos, ou seja, na metade dos pontos, cortando o ângulo, né, como a gente fala, cortando o ângulo ao meio dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Beleza? E por fim, pessoal, quero que vocês acompanhem. Ó. Entre o ponto cardeal e um colateral, nós vamos ter os pontos subcolaterais. Tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui os pontos subcolaterais. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou botar um verde. Então vamos para os pontos subcolaterais. Ó. Entre o norte e o nordeste, nós temos. É só juntar, pessoal. Olha. Não tem segredo. O pessoal se confunde, fica desesperado, arranca os cabelos. Não precisa. Entre um ponto cardeal e um colateral, eu junto os dois para formar um subcolateral. Que é como se fosse uma orientação mais específica, entendeu? É como se o ponto tivesse aqui, ó. Por exemplo, eu quero localizar um ponto A aqui. Ora, mas esse ponto A não está nordeste e também não está norte. Então ele está entre o nordeste e o norte, ou seja, ele está a norte e nordeste. NNE, norte e nordeste. Então vamos lá. NNE, norte e nordeste. Entre o nordeste e o leste, primeiro começa com cardeal. Leste, nordeste. Sempre começa com cardeal primeiro. Entre o norte e o nordeste, norte e nordeste. Entre o leste e o nordeste, leste. Desculpa. Entre o leste e o nordeste, leste e nordeste. ENE. Entre o leste e o sudeste, leste, sudeste. Aqui. ESE. Leste e sudeste. Entre o sul e o sudeste, sul, sudeste. Fácil? Fácil, né? Pessoal? Rafael. Vamos lá, Graziele, tá dando para entender? Bem fácil, né? Luísa. Show, perfeito, né? E o Talos. É bem simples, né? Ó, entre o sul e o sudoeste, sul, sudoeste. SSO. Ou poderia ser SSW, né? Porque você lembra que o W é oeste, né? Então poderia ser SSO ou SSW, tanto faz. Entre o oeste e o sudoeste, oeste e sudoeste. Aqui, OSO, né? Oeste e sudoeste. Não precisa decorar isso aqui. É só fazer. Quando você começar a fazer os ângulos direitinho, você vai encontrar cada uma desses pontos. Entre o oeste e o noroeste, oeste e noroeste. E entre o norte e o noroeste, norte e noroeste. Quando for na nossa aula prática, pessoal, eu vai levar um transferidor, tá bom? Por quê? Porque o transferidor não tem aquele de 360 graus, né? Quando você colocar aqui, você vai ver que ele faz o 360 graus. Então, olha que interessante. Quando você tem uma bússola, por exemplo, ele pode te dar em graus. Ele diz assim, olha, eu quero um ângulo que está a 45 graus. Quem é que está a 45 graus? Ó, imagina o seguinte.
que aqui é zero. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui onde é que está o... Isso aqui é 0 graus e aqui é 90 graus. Entre 0 e 90, a metade é 45 graus, tá bom? Na circunferência. A metade de 90 é 45. Então, se ele disser assim, um ângulo de 45 graus, você sabe que está nordeste, tá bom? Então, você vai perceber, por exemplo, o ângulo de 180 graus. Você sabe que o ângulo de 180 graus está a sul, né? Você pegar isso aqui tudinho, ó, dá um ângulo de 180 graus. Por isso que tem que saber matemática, né? Ó, a gente vai estudar matemática também, dá um ângulo de 180 graus. Beleza? Tranquilo? Então, você pode calcular pelos ângulos, né? Depois vai ter alguma atividade, algum exercício que a gente vai fazer por ângulos, não vai fazer pelos pontos, né? O ponto fica fácil, mas pelo ângulo, né, já é um desafiozinho maior. Porque o ângulo ele pode ser mais preciso, né? Bem mais preciso. Mas enfim, basicamente é isso. E aí, pessoal, só lembrando ainda sobre os pontos cardeais, duas coisinhas que eu não falei. O norte, ele é chamado também de setentrional, anota aí, tá bom? Faça um caderno, depois eu vou ver se vocês anotaram. Ou boreal. Não tem a aurora boreal, né, que é aquele fenômeno de luzes, né, esverdeadas que acontece ali pelo Alasca, né, pela região polar ali ao norte. Então, que é um fenômeno magnético, né? A gente pode chamar a parte norte de setentrional ou boreal. E a parte sul nós chamamos de austral ou meridional. Então são outros nomes para falar sul ou para falar norte. Às vezes aparecem outros nomes, por exemplo, no Brasil tem um planalto meridional. Você já sabe, só por orientação, que esse planalto, né, que é uma serra, ele está lá no sul do Brasil, tá bom? Planalto meridional. Aí você sabe que a aurora boreal é um fenômeno do norte do Brasil, certo? Desculpa, do Brasil não. Do mundo, né? Que está ao norte, no caso ali na região polar. Então, às vezes, aparecem esses nomezinhos, né? Assim como aparece Oriente e Ocidente, aparece setentrional boreal para norte e aparece austral ou meridional para sul. Pessoal, é simples ou não? É bem simples, né? Vamos fazer um exercício que eu achei. Eu vou dar um pulinho aqui. Vamos fazer um exercício que eu achei da prova de 2023. Depois eu vou separar um materialzinho para vocês estarem fazendo em casa, certo? Para vocês estudarem para a aula de quarta-feira. Vamos lá. Nesse ponto da aventura, aí ele vai. A questão é assim: eu vou ler a questão, que eu não coloquei aqui, que ela é muito grande. Eles fizeram uma questão imensa, né? Um enunciado assim imenso, mas a questão é bem fácil. Deixa eu ler o enunciado aqui para vocês. Cadê? Pronto. Era uma tarde chuvosa e nublada. Geodésio, né, que são os personagens que eles criaram. Geodésio estava em casa quando tocaram a campainha. Ele correu para ver quem era e encontrou uma linda caixa marrom bem antiga, mas não havia ninguém na porta. Muito curioso, logo abriu a caixa. Para sua surpresa, havia um mapa muito antigo dentro da caixa e junto ao mapa um bilhete com os dizeres: encontre o tesouro. Ele então ligou para sua amiga
e estranhamente ela também havia recebido uma caixa com um lindo mapa dentro. Combinaram de se encontrar para conversarem sobre aquele mistério. Quem poderia ter deixado aqueles mapas e por quê? Logo que se encontraram, observaram os mapas e notaram que era a continuidade do outro, ou seja, se completavam. De acordo com as coordenadas, deveriam iniciar a aventura em direção ao ponto E de Enigma, partindo da cidade do Rio de Janeiro, passando por duas cidades. E aí é esse desenhozinho que está aí, ó. Então, partindo aqui do ponto E, aí ele vai em direção a Boa Vista, no Acre, né? Depois Alto Alegre. Tá certo? Não, peraí. Vamos ver aqui. Peraí. Ah, não. Eles têm que encontrar o Ed Enigma, né? Desculpa, eu li errado. Então, eu tava lendo errado aqui, tava dando tudo errado. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor o mapa. Pronto. Então, a questão diz o seguinte, que ele sai aqui do ponto... Ele sai daqui, né? Cadê? Está ruim essa caneta. Ele sai aqui do Rio de Janeiro, aí ele vai nessa direção aqui, ó, até essa primeira cidade, né, que é Boa Vista, e depois ele segue aqui nessa direção. Beleza? Tranquilo? E por último, para ir para o ponto E, ele vai nessa direção aqui. Olhando, vou dar um zoom aqui. Olhando a ideia lá da Rosa dos Ventos, né? Eu nem falei que era uma Rosa dos Ventos, depois eu vou explicar por quê. Olhando essa ideia, qual a direção que ele seguiu aqui do Rio de Janeiro para Boa Vista? Pode ser norte-noroeste, né? Se a gente for pensar, ó. Então, entre o norte e o oeste, o norte-noroeste ou noroeste, né? Dependendo do lado que a questão está pedindo, né? Mas pode ser uma das duas possibilidades. E se ele partir do ponto B para o ponto A? Do B para o A? Qual a direção? É assim, né? Seria que direção? Não, do B para o A. Nordeste não. Ele é isso, perfeito, tá? Só ele manteve o mesmo percurso, né? Viu, Rafael? Ele manteve o mesmo percurso, não mudou, né? Então ele estava aqui, primeiro percurso, continuou até o ponto A. Agora, se ele fosse para o ponto E, que é o do Enigma, qual seria agora a direção? Sudoeste. Perfeito, Thales. Ó, então vou desenhar aqui para vocês para ficar. Deixa eu apagar aqui, né? Para botar uma cor que dá para enxergar. Deixa eu botar aqui uma cor vermelha. Então, pessoal, a gente faz sempre assim, ó. Grazi, ó, e Luiz. O que é que a gente faz? A gente traça uma rosa dos ventos aqui, né? Tá bom? Então, a gente tem que saber que aqui é norte, né? Vamos dizer que aqui tá para norte. Beleza. Então, aqui é norte, aqui é sul, para a direita leste, para a esquerda oeste. Então, ele seguiu aqui, ó, a noroeste, né? Ó, tá vendo? Cortando bem no meio, né? Então ele seguiu aqui a NO ou NW, noroeste. Depois, se tu desenhar a mesma rosinha dos ventos aqui. Eita,
Parece que não dá para desenhar. Se tu desenhar a mesma Rosa dos Ventos, ele continua a noroeste. E se tu desenhar uma Rosa dos Ventos aqui, ele vai para, como o Thaleson falou aí, né? Esse negócio aqui tá ruim. Depois eu vou ver o que, que eu faço com essa caneta aqui. Tá magoada. Eu mexo e não vai. Então aqui, pessoal, ele vai a... Ele vai a... Deixa eu ajeitar isso aqui. Tô apanhando aqui para... Então aqui ele vai para sudoeste, né? SW ou SO, sudoeste. Beleza? Bem simples, né? Olha como essa questão é fácil. Eles fez um enunciado grande, mas ele diz, ó, se você for da direção do Rio de Janeiro para o ponto B, noroeste. No caso aqui, noroeste, né? O norte e noroeste, aí teria que ver como é que estaria os itens, né? Aí o item A diz assim, ó, com base no diagrama, é correto afirmar, a viagem seguirá inicialmente a noroeste e depois na direção sudoeste até o ponto A? Não. Até o ponto A, ela continua a noroeste. B, a viagem seguiria inicialmente na direção norte? Não. Né? A gente acabou de ver que ela segue a noroeste. C, a viagem seguiria inicialmente para noroeste, mantendo a direção noroeste até o ponto A? Ok, perfeito. Aí se ele quisesse continuar o item, ele diria, e aí desviando para sudoeste a partir do ponto A, né? E a viagem seguiria inicialmente em direção ao norte? Não, a gente acabou de ver que é a noroeste. Então percebe, pessoal, que tem uma diferença. Eu mandar você ir para o norte do que eu mandar você ir para noroeste, tá certo? Não vai dizer que é a mesma coisa, não. Você vai bater em cantos totalmente diferentes, né? A mesma coisa de eu dizer, ao invés de tu entrar à esquerda, tu entrar à direita, né? Tu vai para outro canto, beleza? Então, olha como é simples essa questão. A gente não pode perder, né? Você bateu o olho, traçou a rosa dos ventos. E aí eu vou explicar, né? Por que, professor, que é rosa dos ventos, né? Ó, tá aqui ela. Por que é uma rosa, né? Deixa eu apagar aqui. Por que é uma rosa dos ventos? Ó, parece uma rosa, né? Por que, pessoal? Por que ela foi criada, né? O objetivo dela ter sido criada, para que ela serviu inicialmente? Ela serviu para orientar as embarcações ali do século XV, XIV, que eram embarcações, isso mesmo, Grazi, item C, eram embarcações movidas a ventos, certo? Então não existia motor ainda. E aí era necessário mapear a direção dos ventos. Por isso o nome Rosa dos Ventos. Então, essa rosa, esses pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, eles serviam para você desenhar no mapa, inclusive, a direção dos ventos. Então, por exemplo, ó, aqui nessa área o vento segue a sudoeste, aqui nessa área o vento segue a norte. E a partir do traçado dos ventos, eu conseguia traçar a minha rota da embarcação, tá bom? Então, além das correntes marítimas, os ventos eram o elemento mais importante para você traçar as rotas das embarcações, certo? Para você ter esse controle de navegação, tá bom? Inclusive, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, hoje em GPS, né? E o GPS diz assim, siga a frente, né? Siga na direção e tal. Ele não fala assim, né? A voz do GPS, siga na direção tal. E aí, quando é que você fala que você está navegando, né? Por que navegar? Porque essa é uma antiga referência das embarcações. Você diz, ó, é um sistema de navegação. O que é o sistema de navegação? É o sistema de orientação, né? É bem interessante isso.
Então o GPS fala assim, é um sistema de navegação. Por quê? Porque essa foi a referência inicial para você orientar as embarcações, tá bom? Você fala um navegador, né? Tu vai navegar, só que tu não vai navegar, tu tá na estrada, obviamente, né? Mas é mais para dar essa indicação, essa referência de que o sujeito estava se orientando pelos ventos, tá bom? É isso. A gente vai fazer outras questões depois de orientação, mas inicialmente ela é bem simples. Ela vai te indicar ali para onde a direção que você vai, né? E ela é importante, pessoal. Por quê? Porque você não faz mapa sem a rosa dos ventos. Você tem que saber, por exemplo, onde é que aquele espaço está, qual é a direção dele, né? Você olha para o mapa, você diz, ixi, onde é que é o norte, onde é que é o nordeste, né? Beleza? Vamos lá. Aí agora a gente vai para localização. E aí para localização, o que, que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a Terra é uma esfera, né? Vamos dizer assim, ela é um geóide, mas depois a gente vai estudar isso com calma. E aí eu precisava, pessoal, para eu me orientar. Ixi, já tá acabando, rapaz. Esse negócio aqui acaba rápido, viu? Como é que eu faço para tirar isso aqui? E aí eu preciso, pessoal, para me localizar, falei orientar, né? Para me localizar, eu preciso de um modelo que eu conseguisse precisar os ângulos dessa esfera, certo? Então a circunferência, vamos pegar aqui como uma circunferência. Então eu preciso de algo que fosse matematicamente calculável, né? Para que eu medisse os ângulos. E ao medir os ângulos, eu estou medindo, presta atenção, presta atenção. Para medir os ângulos, eu estou medindo as distâncias, tá bom? Isso é importante. É as distâncias que vão localizar determinado espaço. Tudo bem? Então, quando eu falar em ângulos aqui, eu estou querendo dizer distância, tá bom? Tudo bem? Então, por exemplo, a gente não fala assim, fulano está a 30 metros, aquele lugar está a 30 metros. A gente não está falando de distância, a gente está localizando, né? Então ele diz, ó, a 100 metros vire à direita, né? Aí ele está te localizando, né? Então a 100 metros tu vira à direita, beleza? Não vai virar a 10 metros, tu vai entrar na rua errada. Então a 100 metros vire à direita. Ele está te dando uma distância, né? Até determinado ponto, e desse ponto tu vira à direita. Beleza? E aí, o que é que foi necessário se descobrir? A primeira descoberta foi de uma linha muito importante. É a linha que divide a Terra ao meio, certo? Que é chamada linha do Equador. Deixa eu mudar aqui. A chamada linha do Equador. Então vamos lá. Então vamos imaginar que aqui é a linha. Eita. Desculpa aí minha coordenação motora. Vamos dizer que aqui é a linha do Equador. Linha do Equador. Pessoal, eu sei escrever, mas é porque a canetinha tá ruim. Depois eu vou tentar calibrar ela aqui. Então essa é a linha do Equador. Pessoal, a linha do Equador serve para quê? Para dividir as terras em duas metades. A metade norte e a metade sul. E aí, vai ter uma descoberta de um carinha chamado Eratosthenes, que ele vai, ou desculpa, Eratóstenes, que ele vai, um grego, que ele vai descobrir essas distâncias em graus, desfazer essa descoberta do que a gente vai chamar posteriormente de latitudes, tá bom? Ele consegue saber quais são as dimensões da Terra
a partir dos que nós chamamos de ângulos de sombra. E esses ângulos de sombra vai ser dado pelas latitudes, tá bom? Então, por exemplo, o que é que quer dizer? Que a partir do ângulo zero, que é a linha do Equador, eu vou traçar uma série de ângulos paralelos, até chegar no ângulo máximo, que é de 90 graus ao norte e no ângulo máximo de 90 graus ao sul. E a partir disso eu traço várias linhas que vai mostrar o quê? Que há uma distância, pessoal, entre essa linha e essa aqui, em graus. Depois eu vou mostrar um para vocês entenderem o que é um ângulo, né? O que é uma distância em ângulos. E que aqui eu vou sair do zero até chegar no 90 graus. Desculpa, 90 graus norte. E aqui eu vou ter 90 graus sul. E aí, se você pensar comigo, pensa comigo, ó. Se o Thaleson tá aqui. Tá muito ruim essa caneta, meu Deus do céu. Se o Thaleson tá aqui e a Grazi tá aqui, sei lá, nessa mesma linha, só que lá do outro lado, aqui a Grazi, né, tá na mesma linha, só que lá do outro lado, a gente pode dizer que os dois estão na mesma metade da Terra. Os dois estão acima da linha do Equador, estão a norte, tá bom? Mas eu posso dizer que eles estão na mesma localização? Não. Porque o Thales está aqui de um lado e a Grazi está lá do outro, tá bom? E aí, vamos lá para a definição. Os paralelos são esses círculos máximos que são perpendiculares ao eixo da Terra. Então, aqui é o eixo da Terra, eles são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. E eles são paralelos entre si, eles não se tocam, tá bom, pessoal? Paralelos são linhas que não se tocam, cuja referência é o ponto zero, é a linha máxima, é como se fosse a cintura máxima da Terra, que é a linha do Equador, tá bom? Então, a partir da linha do Equador, eu conto as distâncias de 90 graus norte e 90 graus sul. Já nos meridianos, pessoal, eles são o que a gente chama de linhas, né, que são traçadas de polo a polo. Ó, olha aqui, ó. Elas são traçadas de polo a polo. Tudo bem? E aí, nós também temos aqui uma linha principal, que é chamado de meridiano de Greenwich. Oh, meu Deus do céu. Greenwich. Meridiano de Greenwich, certo? Que é uma cidade lá na Inglaterra. E aí, diferente da linha do Equador, que eu consigo precisar onde é que ela está, ou seja, eu consigo dizer que essa é a metade da Terra, o ponto máximo da Terra. O meridiano de Greenwich, ele podia ter, esse meridiano zero, ele poderia acontecer em qualquer lugar, porque verticalmente, de polo a polo, qualquer lugar pode ser o meio da Terra. Concorda comigo? A linha do Equador, não. Tu tem uma laranja aqui. Se tu cortar a laranja mais para baixo, tu vai ter uma parte maior e uma parte menor. Então, tu cortar a laranja aqui, imagina que é aquela bichinha da laranja, né? Se tu cortar ao meio a laranja, ok. Então eu sei que ali é o meio da laranja, né? Duas metades iguais. Mas, quando tu cortar de uma ponta a outra aqui, esse pode ser o meio, na vertical, mas esse do lado pode ser o meio também, tá bom? Porque no final, os dois vão formar um ângulo de 180 graus, e somando dá 360 graus. Então, independente se eu corto aqui ou aqui, no final eu vou ter duas metades,
Tudo bem? E aí, por que que foi escolhido, pessoal, o meridiano de Greenwich na cidade? Porque a Inglaterra, na época, no século XIX, a Inglaterra era uma potência poderosa e ela disse que, para virar uma espécie de referência de centro do mundo, eles acordaram lá no século XIX, que o meridiano de Greenwich, né, passando ali essa linha, passando pela cidade de Greenwich, era o marco zero do que a gente vai chamar de longitudes. E aí, pessoal, o que é que eu tenho agora? Eu tenho um quadriculado, né, como se fosse um sistema cartesiano. Ó. Então eu tenho linhas horizontais e tenho linhas verticais. Olha que coisa linda. Então agora, na interseção, no cruzamento dessas linhas, vou botar aqui de outra cor. No cruzamento dessas linhas, eu posso ter um ângulo aqui, vamos dizer, de 40 graus, e posso ter outro aqui de 60 graus. Então aqui, agora eu sei que aqui é 40 graus norte e que aqui é 60 graus oeste, por exemplo. Então eu sei que esse ponto está a 40 graus norte e 60 graus oeste. Agora eu tenho uma localização. Meu Deus, muita coisa aberta aqui. Eu tenho uma localização. Eu não tenho só uma orientação. Eu tenho agora um ponto preciso no espaço quando eu cruzo essas duas distâncias. As latitudes, que tem como referência a linha do Equador, e as longitudes, que tem como referência o meridiano de Greenwich. Latitude para os paralelos e longitude para os meridianos. Pessoal, até aqui dá para entender? Aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês. Então você tem a linha do Equador, 0 graus, e aí você vai ter ângulos, né? Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Imagina que aqui é o ponto zero. Aí se tu traçar aqui, ó, tu vai ter um ângulo aqui. Esse ângulo é de 30 graus. Não, vamos dizer, de 20 graus. Aí se tu traçar aqui, tu vai ter um ângulo de 30 graus. Se eu traçar aqui... Opa, muito ruim essa caneta, oh meu Deus. Eu vou ter um ângulo agora, até o ponto zero, de 60 graus. Ou se eu traçar lá em cima, que é o ponto máximo, o ângulo é de 90 graus. E aqui, pessoal, cada grauzinho desse eu posso traçar infinitos paralelos, até 90 graus. E lá embaixo, do mesmo jeito, ó, se eu traçar um ângulo aqui, eu tenho um ângulo de 30 graus. Se eu traçar aqui um ângulo de 60 graus, se eu traçar aqui um ângulo de 90 graus. Então, isso é a latitude. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície em relação à linha do Equador. E aí ele vai variar de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Beleza? Já as longitudes, eu vou pegar como referência os meridianos. Então eu tenho um ponto zero, certo? Que é o meridiano de Greenwich, daqui ele é o bonitinho, que vai do polo norte ao polo sul. E aí eu vou traçar outras distâncias, ó, outras distâncias que vai ser que eu vou ter como distância máxima 180 graus. Eu vou ter como distância máxima aqui, ó, 180 graus. Dá para ver, ó? E aí eu posso traçar infinitas linhas de polo a polo. E aí eu tenho 180 graus para leste, à direita, ou 180 graus para oeste, à esquerda. Pessoal, dá para entender isso? É difícil. Vocês já estudaram isso, mas a gente começa a pegar aqui alguns detalhes. Tá bom? Carlos, tá ok. Luiz, perfeito. Show, tá dando certo, né? Depois eu queria que vocês falem, né? Arrumem um microfone aí para falar, que aí a gente se ajuda, ó. Então, pessoal,
Aí eu vou ter as longitudes, que é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. E aí ela vai valer de 0 a 180 graus leste e 0 a 180 graus oeste, formando um ângulo total de 360 graus. Faltam 2 minutos para acabar essa chamada. Eu vou abrir outra sala, mas a gente vai só finalizar essa primeira parte para não ficar muito conteúdo. Aí vocês vão resolver algumas questões sobre orientação e deixa eu ver aqui se eu consigo aqui resolver aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui uma coisa. Rapaz, está cada dia mais caro o armazenamento desse Google, viu? A gente vai voltar para a época do. A gente vai voltar para a época do pendrive. Pronto. Então a gente vai continuar aqui, pessoal. Então é isso, não vamos sair da sala não. Mais uns 10 minutos a gente finaliza e vai fazer algumas questõezinhas. Então, quero que vocês entendam. Essa parte é importante, tá bom? Essa parte é importante. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, imagina que eu vou desenhar aqui um. Meu Deus do céu, eu vi, o negócio está tão ruim na minha vida. Então, aqui é o ponto zero, né? 0 graus. Certo? Aí, se eu desenhar aqui assim, se eu desenhar aqui assim, se eu desenhar aqui assim, você vai ter um ângulo aqui. Então vamos dizer que esse ângulo é de 30 graus, certo? Aí bem aqui, eita, aqui, tô apanhando aqui desse. Bem aqui, pessoal, eu posso traçar uma linha. Eu posso traçar uma linha, ó, certo? Então eu digo que essa linha é a distância, olha aqui, ó, é a distância em graus desse ponto até esse ponto aqui, que é o ponto 0 graus. Então essa aqui é a nossa latitude. Então aqui é 30 graus norte, por exemplo. Então aqui eu consigo dizer, ó, que eu tenho uma linha, um ângulo aqui, ó, né? Que é a distância, uma distância angular do 0 ao 30. Então, que quem estiver aqui, se o Thales estiver aqui, eu estiver aqui, nós estamos a 30 graus norte, ou seja, é essa distância que nós estamos da linha do Equador, beleza? Aí se eu traçar outra linha aqui em cima, ó, traçar outra linha aqui em cima, opa, agora não ficou muito bom não. Se eu traçar outra linha aqui em cima, vamos dizer que essa linha agora é 60 graus norte. Então eu sei que quem tiver aqui, sei lá, a Luísa está aqui, então ela está a 60 graus de distância da linha do Equador. É assim que nós definimos as latitudes, tá bom?
E se eu estiver lá do outro lado, essa linha continua, né? Porque a Terra, né, faz um círculo, ó, ela vai estar na mesma latitude. Por isso que é só de 0 a 90. Porém, pessoal, vamos pensar as longitudes. Vamos pensar as longitudes. Vamos pensar um relógio. Tá bom? Vou desenhar aqui, ver se dá certo. Desculpa a minha falta de coordenação motora para desenhar uma bola. Vamos dizer que isso aqui é um relógio, beleza? Aí vamos dizer que o ponto zero do relógio tá aqui. Vamos dizer, tá aqui. Ponto zero do relógio, beleza? Podia estar lá em cima, tanto faz. Não tem, pessoal, não tem, como eu disse, esse ponto poderia estar em qualquer lugar. Não tem referência. Ele poderia estar aqui, essa linha, poderia estar aqui, tanto faz, beleza? Só que eu botei lá embaixo. Vamos pensar no relógio, que aí fica mais fácil de vocês entenderem as longitudes. Vamos imaginar o seguinte: no relógio, o que é que eu tenho? Deixa eu mudar aqui de cor. Tá um amarelozão bem forte. Ó. No relógio, o que é que eu tenho? Se tu traçar aqui, aqui é 12, né? Aqui é uma, aqui é duas, aqui é três. Vou pegar só essas três primeiras aqui, beleza? Se você traçar a continuação dessa linha aqui, não é uma lá do outro lado. É quanto? 7. Se eu traçar a continuação desse 2, não é 2 lá do outro lado, é 8. E se eu traçar a continuação do 3, não é 3 do outro lado, é 9. E se eu traçar a continuação do 12, não é 12 do outro lado, é 6. Beleza? Por quê? Porque o limite vai até o centro. Agora, vamos pensar nos meridianos. Aí vocês vão entender isso que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo demonstrar. Isso aqui é matemática pura, pessoal. É uma circunferência, beleza? Deixa eu apagar, foi tudo. Então, vou desenhar aqui de novo uma bola. Só que agora vai ser uma bola amarela. Beleza? Então, quando eu começar a traçar aqui os meridianos, eles vão de polo. Vamos dizer que aqui é o polo norte, beleza? E lá embaixo é o polo sul. Então, eu vou traçar o primeiro meridiano aqui, que é o meridiano de 0 graus. 0 graus, que é o meridiano de Greenwich. Se eu continuar esse meridiano, pessoal, aqui não é 0 graus, já é o oposto, é o antimeridiano que a gente chama. É o oposto de 0 graus. Seria quantos graus? Não. Pensa em ângulo. Exatamente, Rafael. 180 graus. Perfeito. Ó, você quer zero, aqui dá um ângulo de 180 graus. Beleza? Então, a partir disso, a gente começa a entender um pouquinho do sistema de meridianos. Ó. De um lado, zero, meridiano de Greenwich, o outro lado é o antimeridiano, que é o de 180. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Se você olhar para cá, pessoal, tudo que está à direita, né, se a gente for pensar assim, tudo que está à direita do zero, né, era para ter colocado o zero aqui embaixo, né? Vamos inverter para ficar melhor de vocês entenderem. Às vezes eu faço uma coisa, ao invés de ajudar, eu só complico. Ó, vamos lá. Então vamos colocar o zero aqui, que aí vocês estão olhando do jeito que eu estou olhando. Direita e esquerda fica mais fácil, né?
Tudo que tiver à direita está a leste. Tudo que tiver à esquerda está a oeste. Tá bom? Então são duas metades. Assim como a linha do Equador divide norte e sul, o 0 graus, o meridiano de Greenwich, até o antimeridiano, que é 180, divide a metade quem está a leste ou no oriente e a metade quem está a oeste ou no ocidente. Tá bom? E aí, pessoal, quantos meridianos eu tenho aqui? Eu tenho infinitos meridianos até chegar a 180 graus. Por que 180 graus? Porque ele é o limite. Passou disso, eu já estou na outra metade. Tá bom? Então, por exemplo, vamos dizer que aqui é o de 10 graus. Leste. 10 graus leste. Tá bom? Se eu pegar a continuação desse de 10 graus leste, quantos graus está lá em cima? Tá 10 graus oeste? Não. Tá ok. Muito simples. A gente diz que são ângulos suplementares. Então, o que é que você vai fazer para descobrir aqui qual é o antimeridiano? Você vai pegar 180 e subtrair pelo ângulo que você tem. 180 menos 10 dá 170. Então, aqui é o ângulo de 170 graus oeste. Tá bom? Se eu tiver o de 20 graus, aí a continuação dele dá 180 menos 20, que dá 160 graus oeste. E assim vai. Posso fazer do lado de cá ou do lado de cá. Do lado de lá, né? Tanto faz os lados. O importante é que ele é sempre o suplementar do outro. Se eu tiver o de 170, tu subtrai 180 menos 170, dá 10. Então você já sabe que o outro ângulo lá no outro meridiano é de 10 graus. Por quê? Porque, olha para a imagem, os meridianos vão de polo a polo. Eles não cortam a Terra toda. Por que não cortam a Terra toda? Porque o antimeridiano já está na outra metade. Então, por exemplo, se eu estou aqui, Francisco, e o Thaleson está aqui, nós não estamos no mesmo meridiano, porque eu estou a leste e o Thaleson vai estar a oeste. Tudo bem? É diferente da linha do Equador, que se eu estou de um lado e eu estou lá do outro lado oposto, nós estamos no mesmo meridiano, ou norte ou sul. Só que nesse caso não. Se eu estou na continuação da linha, eu estou no antimeridiano, no meridiano oposto. Tudo bem? Pessoal, é difícil, assim, tá? A gente vai fazer umas atividades com isso, mas eles podem cobrar, né? Questões sobre antimeridiano, né? Que aí o pessoal às vezes se perde, porque acha difícil, né? Quando a gente começa a falar de ângulo, de ângulo, de ângulo, por isso que a gente vai trabalhar na sexta-feira com transferidor, porque aí fica mais fácil vocês entenderem essa questão dos ângulos, né? Como é que tá aqui nossa... Como é que tá aqui nosso entendimento, né? Deixa eu salvar aqui nossa fotinha. Sei que vocês estão cansados, mas é assim mesmo, né? Não tem glória sem sacrifício. Vamos lá, Graziele, Luísa, William. O William não falou nada até agora. O Rafael, Thales, como é que estão aí? Como é que está o entendimento? Bem tranquilo. Tranquilo, perfeito. Dá para entender. Luísa, estou quase entendendo, falta só entender. Perfeito. A gente vai praticar algumas coisas nesse sentido, né? Mas eu estou tentando explicar. Quando eu dou aula sobre isso, eu às vezes demoro 2 aulas explicando, e aqui a gente está tentando ser um pouquinho mais rápido, né? E aí, às vezes, a gente se perde na explicação.
Mas é só tentar entender ângulos, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A outra imagem talvez ajude, talvez, né? Vamos lá. A longitude, pessoal, ela tá aqui, ó. Ó, a longitude tá aqui, tá dando para ver, ó, longitude, longitude. Aí você diz, professor, mas o senhor acabou de dizer que na horizontal é latitude. Não, presta atenção. A gente está falando de ângulos, certo? Então ele está traçando um ângulo aqui, ó, a partir do centro aqui, ó, zero, né? Que é esse aqui. Aí ele traça um ângulo, opa, aqui até o centro para cá, 20 graus. Aí ele traça outro ângulo do centro. Poxa vida, o que eu fiz? Essa canetinha não tá me ajudando, não, tá me atrapalhando. Ó, então ele traça um ângulo do centro. Ó, vamos pegar aqui o 100, né? Que ficou mais fácil, ó. Ele traçou esse ângulo aqui do zero, que é esse zero aqui, dessa linha vertical, ó, de polo, né? Que é o meridiano de Greenwich. Ele traçou um ângulo daqui até aqui. Aí formou um ângulo de 100 graus. Tá bom? Se ele fizesse daqui até aqui, seria um ângulo de 80 graus. Então, quem tiver aqui está 80 graus do meridiano de Greenwich. Quem tiver aqui, 40 graus. E aí você vai traçar se ele está a leste ou se ele está a oeste. Lembrando que longitude só pode ser leste ou oeste. Não existe longitude norte-sul, tá bom? E quando eu traço as latitudes, olha como o ângulo muda. Olha aqui, pessoal, presta atenção. O ângulo muda. Ao invés de eu traçar assim, eu vou traçar assim, ó. Olha aqui como é que eu estou traçando, ó. Então eu tenho um ponto zero aqui, que é essa linha, ó. E aí eu vou traçar daqui para cá, a partir dessa outra linha aqui, ó. Bom? Então esse ângulo é que a gente chama de latitude. E aí as linhas na latitude são horizontais, são paralelas, e nas longitudes as linhas são verticais. E aí, quando eu junto as duas, pessoal, eu crio um sistema onde eu vou cruzar, olha para cá, ó, onde eu vou cruzar uma linha horizontal e uma linha vertical. E a partir desse pontinho aqui é que eu tenho a localização. E quando eu tenho cruzamento de latitudes e longitudes, eu vou ter um sistema de coordenadas geográficas, né? Quando eu falo por ângulos, sistemas de coordenadas geográficas, tá bom? Isso aqui eu vou deixar para explicar depois, certo? Então, o que foi que a gente estudou hoje? Deixa eu tirar aqui. A gente vai fazer outras questões amanhã. Eu não quero explorar vocês no primeiro dia. Na quarta-feira. Na manhã não, na quarta. Amanhã eu vou entregar as atividades e na quarta aí vocês vão tentar resolver. Pessoal, tem que trazer resolvida, tá bom? Não adianta eu estar aqui me esforçando, né? E vocês não se esforçarem também para tentar fazer. Vocês vão resolver questões de coordenadas e questões de orientação, tá bom? Primeiro vocês vão indicar coordenadas, tá certo? Vamos fazer um exercício bem fácil aqui. Eu vou desenhar, fica mais fácil. Vocês vão fazer no caderno, pode ser? Peraí, acabei saindo aqui. Peraí. Meu Deus, eu tô com tanta coisa aberta aqui. Vamos fazer só um exercício fácil aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá bom? Então eu vou traçar aqui umas linhas.
traçar aqui umas linhas. Essas linhas que eu estou fazendo seriam meridianos ou paralelos? Exatamente, meridianos. Deixa eu só fazer mais um aqui. A gente vai fazer só 3 para ficar fácil, tá bom? E agora eu vou fazer outras linhas de outra cor aqui, que vai indicar os paralelos. Pronto. Vamos dizer que aqui é 0, aqui é 10, aqui é 30 e aqui é 40, 50. Vamos dizer que aqui é aqui é 20, aqui é 30 e aqui é 40. Aí agora vamos brincar. Vamos dizer que eu tenho aqui um ponto A, eu tenho um ponto B e tenho um ponto C. Então a gente vai traçar as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Beleza? Coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C a partir daquilo que a gente acabou de estudar. Primeiro, para definir as coordenadas, primeiro latitude e depois a longitude, tá bom? Latitude e longitude sempre nessa ordem. Beleza? Latitude e longitude nessa ordem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Heloísa. Qual é a coordenada do ponto A? Vamos lá, podem ajudar a Heloísa. Trabalho em equipe, né? Qual a coordenada? São 40 graus de latitude e 50 de longitude. Não, vamos lá. As latitudes são horizontais e as longitudes verticais, né? Então seria como? Primeiro latitude. Isso, exatamente. É só lembrar, a linha do Equador é horizontal e o meridiano de Greenwich vai de polo a polo, é vertical, tá bom? Mas primeiro começa com a latitude. Então são quantos graus? Calma. 50 graus de latitude, perfeito. Só que tá faltando a orientação. Essa latitude é norte ou sul? Norte, por quê? Perfeito. Exatamente. Então a linha do Equador está aqui, está acima da linha do Equador, é norte. E ela vai até 90 graus, né? O máximo dela. Então, perfeito. Ó, então agora a gente já traçou o primeiro ponto. 50 graus norte. E a longitude? 40 graus. Agora a gente precisa definir se ele está a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich.
Aí você diz, agora lascou, né? Porque não tem o zero. Onde é que tá o zero? Opa, peraí. O zero tá leste? Tá dando. Vamos lá. Vamos lá. Com um chute, né? Ó, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40. Então ele tá aumentando pra cá, né? Ó. Se eu traçasse uma outra linha, seria, sei lá, 50, 60, 70 até 180, não é isso? Então o zero, pessoal, tá pra cá, não é isso? Ó? Se eu traçasse o zero estaria pra cá. E tudo que está à direita do zero está a. Tudo que está à direita do zero está a leste. Tudo que está à direita, lembrou que a gente falou direita-leste, né? Tudo que está à direita do zero, leste. Se fosse o contrário, pessoal, se fosse assim, ó, 20, 30, 40 aqui, então o zero estaria aqui e tudo que está à esquerda do zero estaria a oeste. Então aqui é 40 graus, 40 graus leste. Então eu tracei o primeiro ponto. A coordenada do ponto A, o ponto preciso do ponto A no cruzamento das coordenadas é 50 graus norte e 40 graus leste. Agora do ponto B. Vamos lá, todo mundo junto. 10 não. 20. Isso. Então, agora não escreve mais essa bomba. Tá dando um lag aqui. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Perfeito, ó. Então dá 30 graus. 30 graus norte e 20 graus leste. E já o ponto C tá como? ...40 graus leste, perfeito, né? 40 graus leste. Olha aí, pessoal, que legal. A gente resolveu uma questão de coordenadas geográficas e vai cair alguma questão sobre isso. Bem simples. Latitudes e longitudes primeiro, e aí você vai definindo as coordenadas, tá bom? Claro que depois eu vou falar que as coordenadas têm minutos, têm segundos, né? Até na questão ali mostrou, mas você consegue traçar e consegue também se orientar. Por exemplo, o ponto A e o C estão na mesma longitude, 40 graus leste, mas eles estão na mesma localização? Não, né? O ponto A está a 50 norte e o ponto B está lá embaixo a 10 norte, tá bom? Quem que está mais próximo da linha do Equador? O C, exatamente, Rafael. O ponto C está mais próximo da linha do Equador, mais próximo do ponto zero. Quem está mais próximo do meridiano de Greenwich? Não. Entre o A e o C. Nenhum dos dois. Eles estão na mesma distância do meridiano de Greenwich. Eles são equidistantes. Entendeu? Estão na mesma distância. Olha aí, ó, o ponto A lá em cima e o ponto C aqui embaixo. Eles estão a 40 graus leste. Estão na mesma distância do meridiano de Greenwich. Mas em relação à linha do Equador, o ponto C está mais perto da linha do Equador. Beleza? Agora, se eu contar os 3 pontos, isso, tá? Se eu contar os 3 pontos, o ponto B está mais próximo
do meridiano de Greenwich, tá bom? Do ponto 0 graus. Beleza? Mais uma coisa, aqui eu posso traçar direções. Por exemplo, eu quero ir do ponto A, desculpa, do ponto C para o ponto... Eita, aqui ficou horrível. Do ponto C para o ponto B, né? Eita, Maria. Eu vou na direção noroeste, né? Aí, noroeste. Se eu quiser ir do ponto B para o ponto A com a direção, vamos dizer que isso aqui é uma linha reta, tá bom? Nordeste, exatamente. Perfeito. Tá bom? Então, eles gostam muito de explorar questões de orientação e localização, que é a base. Né? A base é isso aqui. E todo mapa, pessoal, tem tanto a Rosa dos Ventos para orientar, mas todo local no espaço, todo objeto, né, toda a representação do espaço, ele tem as suas coordenadas. O GPS ele trabalha em cima de coordenadas geográficas, né? Ou outras coordenadas, não tem só as geográficas, né? Mas quando se fala de ângulos, é coordenada geográfica. Então, o GPS trabalha em cima de coordenadas. Uma padaria tem uma latitude e uma longitude. Uma escola tem uma latitude e uma longitude. O teu carro tem uma latitude e uma longitude. Ele vai se movimentando, não vai, ó? Ele vai se mexendo. Então, a partir da latitude e longitude dele, eu sei que aquele objeto está se deslocando. Beleza? É assim que os sistemas de posicionamento funcionam. Né? Eu posso ter um objeto fixo, um prédio, que ele tem uma latitude e uma longitude fixa. Mas ele pode também traçar por objetos móveis. Então eu consigo traçar a velocidade desses objetos a partir do deslocamento dele. Certo? E calcular o tempo de percurso, né? Porque o objeto vai se mexendo e aí tem uma latitude e uma longitude, latitude, longitude, latitude, longitude. Tá bom? A gente vai estudar isso com mais calma, né? Tem muita coisa. Isso aqui é só o começo, né? Depois, amanhã a gente vai... Amanhã não, quarta-feira. Nós vamos falar dos fusos horários, tá bom? Que aí, sabendo agora das longitudes e latitudes, né? Já fica um pouco mais fácil. A gente vai resolver algumas questões de novo de orientação e de localização. E aí vocês vão ter que me explicar. Então arranje um fone aí. Quem não tiver um fone, me diz, tá bom? Porque eu quero que vocês falem. Diga assim, ó, professor, eu resolvi a questão aqui, estava assim, estava errado, né? Ou eu fiz por esse cálculo aqui, por esse caminho, tá bom? Crianças, eu vou deixar vocês descansarem um pouco. Foi uma aula que eu pensei que ia fazer em menos tempo, mas a gente tem que explicar com calma, né? Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu vou deixar essa aula, não ficou muito boa, né? Porque eu tô com um probleminha aqui na canetinha, ficou uma coisa meio feia, os garranchos. Mas eu vou deixar a gravação para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Para relembrarem. Aí vocês vão poder acelerar, né? Para ir mais rápido. E aí, se ficou alguma dúvida aí nesse percurso, anota. Né, diz assim, ó, o professor falou sobre latitude, eu entendi isso, mas não entendi isso. Aí quando for quarta-feira você tira a dúvida, tá bom? Um abraço, pessoal, boa noite. Descansem. Até quarta-feira. Aí a gente tenta começar às 7h15, né? Aquele horário de 7 horas, 7h15, que é o horário que vocês estão chegando em casa. Abraço, pessoal. Boa noite.